Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Aleixo, estou aqui junto ao Guilherme Nigri para mais um episódio do Bit by Bit Podcast. E o papo de hoje, não que todos os demais, né, Guilherme, não sejam especiais, mas hoje é um pouquinho mais, né? Porque a gente vai trazer nesse episódio, de certa maneira, um fechamento do ano extremamente atípico que foi 2020, e espero que ele seja atípico de uma maneira que não se repita no futuro, né, Guilherme? Muita crise econômica, crise na saúde, Covid, etc. Mas se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai ver que nem tudo foi desgraça e quarentena. Houve alguns fenômenos interessantes, né, ao longo desse ano. A gente vai comentar hoje aqui sobre o boom dos IPOs, que foi pauta permanente durante diferentes papos nossos. A nova ascensão dos SPACs, né, essa galinha dos ovos de ouro aí de Wall Street. E também entender um pouco mais como as leis gerais de proteção de dados foram se constituindo aí ao longo desse ano, foram ganhando força no Brasil, na Europa já mais consolidada, e nos Estados Unidos, né, com uma série de ordens judiciais aí para gigantes como Facebook, TikTok aí da ByteDance, o Snap, né, do Snapchat e afins, ordens para que essas empresas se pronunciem e digam de que maneira estão usando os dados dos usuários. Essas acho que são as principais tendências que foram exploradas aqui, que a gente vai se aprofundar um pouco nessa recapitulação. Queria começar te perguntando aí, Guilherme, tudo bem com você? Como é que você está encarando aí os últimos fatos aí desse ano? Acho que assim como eu, você está torcendo para passar logo, né? Mas queria que você me dissesse o que mais chamou a atenção e depois devolvesse a bola para mim aí com uma pergunta. Show, Aleixo. Prazer aqui estar hoje, né? O último programa do ano, né? Fazendo essa recapitulação, falando aí sobre o que aconteceu esse ano, o que de legal rolou, quais foram os problemas, né? Falando aí o que rolou esse ano, né? Eu acho que, para mim, os principais tópicos que eu queria trazer, né, de destaque para esse ano são as inovações que aconteceram financeiramente, né, no mundo financeiro ali, principalmente no mundo do venture capital, né? Eu queria trazer como meu primeiro destaque, depois a gente vai, obviamente, trazer mais alguns, mas os SPACs, né, os SPACs, o famoso cheque em branco, que a gente já trouxe em vários casos aqui, a gente já trouxe vários exemplos dessa nova forma de você levar uma empresa a público, né? Que não é pelo meio tradicional, que é o IPO, mas sim através de um investidor que capta muito dinheiro para uma empresa que ninguém sabe em quem ela vai investir. Ela pega todo esse dinheiro, já passou por todo o processo de diligência ali necessário para um IPO, e esse investidor chega e se funde esse SPAC dele com uma empresa privada, né, e tornando essa empresa pública. A gente trouxe aí vários casos, né, Ale? A gente trouxe a Nicola, né, que tem até vários problemas, várias pessoas que falam que não é uma empresa muito confiável, que eles não teriam a tecnologia que eles falam que eles têm, mas a gente trouxe também outros exemplos aí dos SPACs, né? E é uma nova, né, não é uma nova revolução no mundo financeiro, porque os SPACs já existiam, né? Eles caíram em desuso e novamente vem ganhando muita força aí, principalmente porque se vê muitas dessas empresas privadas com capacidade de se tornarem empresas públicas e às vezes elas acham mais simples ir por esse caminho ao invés de fazer um IPO tradicional, né? A outra inovação, né, que eu queria trazer mais para o mundo de VC também foram os rolling funds, né, que são os fundos ali rolados, como a gente pode chamar assim, né? Basicamente são fundos que não precisam mais ter aquele fechamento inicial, né? Então, como é que funcionava antes? Se eu sou um VC, né, eu chegava para vários LPs, né, que são os investidores do fundo, e falava, ó, eu quero captar o meu fundo de venture capital, eu só vou investir em startups no round seed, por exemplo. Vocês querem? Aí se eu fosse conseguindo os commitments, né, todo mundo que fosse aceitando colocar dinheiro no meu fundo, num momento que eu chegasse no montante que eu queria, o meu advogado ou eu ia chegar lá e falar, ó, galera, conseguimos captar todo o dinheiro, todo mundo deu ok, agora no dia tal
a gente vai assinar os contratos e a partir de agora a gente vai começar a fazer chamadas de capital. Com o Rolling Funds a coisa ficou mais diferente, né? Agora você não precisa fazer exatamente assim. Podem ir entrando pessoas no fundo à medida que o tempo vai passando, né? Obviamente que isso é ajustado, o preço vai modificando das cotas, mas dessa forma você não precisa fazer esses fechamentos formais mais. Então a gente viu esse ano muitas inovações aí no mundo financeiro, na forma de captação, na forma de entrada em IPOs, né? E muita gente questionando o modelo tradicional de IPO, seja tentando listar diretamente nas bolsas, seja fazendo por SPACs ou até pensando em alternativas. Então esse é meu primeiro destaque. E aí eu queria perguntar para você o seu destaque também, Aleixo. Olha, Guilherme, eu colocaria alguns destaques, né? Acho que o principal destaque para mim, que eu vou comentar na sequência, acho que pela primeira vez na história, pelo menos nessa magnitude, a gente tem uma crise de saúde que se reflete muito drasticamente na economia, mas que a gente tem um fenômeno inusitado, né, Guilherme? A gente está no meio de uma crise, pelo menos na economia real, a produtividade do mundo baixou pra caramba, mas a gente tem as bolsas no high histórico, né? A gente está vendo isso em partes aqui no Brasil, com a Bovespa, né, a B3, na verdade, lá nas bolsas internacionais, na Nasdaq. Claro, alguns fenômenos são muito fáceis de entender. Você vê, por exemplo, ações de uma empresa que cresceu muito em meio à pandemia, como o Zoom, né? O Zoom abriu capital, se eu não me engano, há cerca de 2, 3 anos atrás, e ficou estagnado pra caramba, por exemplo, durante o ano de 2019, até que é quase que similar o gráfico de subida das ações da Zoom e o gráfico de subida dos casos de Covid, né? Porque na medida em que novos casos surgiam e a pandemia foi se alastrando, a gente viu aí o valor das ações da Zoom multiplicar praticamente por 5, né? E mesmo aí notícias positivas, graças a Deus, apesar dos pesares, estamos conseguindo fechar esse ano com prospecto positivo, múltiplas vacinas lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil também, parece que apesar das idas e vindas políticas, já estamos caminhando para um plano de vacinação. Então, mesmo apesar da vacina, né, a coisa desse legado aí da pandemia, né, acho que a gente até parou assim de falar um pouco o novo normal, porque a gente não sabe, né, o impacto, a gente não tem muito claro quais serão os impactos de longo prazo da pandemia, mas alguns já começam a dar as caras, como as possibilidades abertas aí, inicialmente de maneira forçada, né, do trabalho remoto, mas de certa forma algumas pessoas foram forçadas desde abrir conta em banco digital, a trabalhar pela via remota, utilizando muito ferramentas de videoconferência como o Zoom, e tudo leva a crer, e o mercado hoje é um indicativo disso, em uma parcela, como eu dou o exemplo do Zoom, porque por conta disso, né, as ações continuam se mantendo, mesmo em meio a notícias aí da vacina, da retomada de uma vida mais próximo à velha normalidade, etc., a gente continua vendo as ações da Zoom no patamar 4, 5 vezes maiores do que o que era antes, né? Então, uma coisa que eu trago assim de destaque foi essa revolução econômica pela qual a gente está passando, né? Esse teste de maneira inédita de volumes de estímulo, de injeção de liquidez, de, como o pessoal brinca, de impressão de dinheiro, né? A maquininha de imprimir dinheiro, e para tentar salvar os mercados de um colapso, né, generalizado. Eu acho que na escala que foi feito é algo inédito, né? Então isso eu acho que vai marcar profundamente. Alguns mercados vão sair muito favorecidos por essa injeção de liquidez. Existe uma parte racional desse mercado que aloca esses recursos de maneira ótima, e eu acho, é uma visão econômica pessoal apenas, mas eu acho que alguns reflexos negativos vão tomar conta aí do mercado no ano que vem, mesmo em meio a esse clima de aparente euforia, tá? No mercado especulativo, no mercado de ações, no mercado de investimentos em geral. Então, assim, o que me chamou a atenção principalmente se a gente compara historicamente, eu vou até passar a bola para você, que você está com essas informações, né, que saíram numa reportagem recente, acho que de hoje. Isso não é, eu não estou falando genericamente, né?
Pô, mesmo em meio à crise econômica de 2020, aí, durante a Covid, a pandemia, as bolsas ficaram numa boa. Não, assim, se a gente pega uma lista dos maiores IPOs da história, né, as maiores aberturas de capital em bolsas internacionalmente, né, especificamente nos Estados Unidos, no ramo de tecnologia, 3 desses maiores IPOs foram feitos no ano de 2020. Confere, Guilherme? Confere, né? Existe essa diferença entre o que o mercado vê, né, e o que a pessoa normalmente vê no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? É muito diferente uma empresa pública, né, que está ali, uma empresa que tem milhões de dólares ali no caixa, que tem usuários pra caramba, e principalmente no ramo de tecnologia, né, aonde grande parte dessas empresas conseguem trabalhar e conseguem vender os seus produtos, mesmo com a pandemia acontecendo, né? Você citou aí o caso da Zoom, redes sociais, né? E muitas outras aí, que nem a gente vai ver, Snapchat, Facebook. E aí você vai pegando muitas outras, né? Até empresas de entregas, né? Como Uber Eats, DoorDash e outras. Então essas empresas, elas são empresas que são muito resilientes, né? Principalmente nesse momento. Então, apesar da euforia toda, esse ano foi um ano com uma janela de oportunidades para eventos de liquidez enorme, né? Enquanto os últimos anos a gente via devagar um aumento no mundo nos IPOs, né? A gente vinha de vários anos em que principalmente startups grandes captavam ali naquela fase de growth, né? Principalmente dos grandes VCs como SoftBank, né, que sofreu muito esse ano, e outros grandes VCs que botavam milhões de dólares, principalmente nessa fase em que a startup já era grande, mas ainda podia crescer mais antes de ao seu IPO. Esses últimos 2 anos, eles começou a se mudar essa mentalidade, né? E se viu abrir uma janela de oportunidade para eventos de liquidez. E esse ano, como você falou, 3 dos maiores IPOs de tecnologia dos Estados Unidos aconteceram, né? Sendo eles ali a Snowflake, que captou 3,9 bilhões de dólares, o Airbnb. O Airbnb é um caso muito emblemático, né, Castanha? Principalmente porque é uma empresa de hotelaria, né? Uma empresa ali que vende basicamente vagas em casas das pessoas, né, para você passar um tempo lá, como se fosse um hotel, só que uma coisa mais pessoal. As pessoas até brincam muito com o Airbnb que você vê um valor ali nele, né, que você vai alugar essa casa ou alugar um quarto numa cidade e depois tem outras taxas induzidas, né? Então as pessoas brincavam que o IPO do Airbnb provavelmente ia ser o preço das ações mais as taxas ia ficar o dobro do preço. É um meme aí que o pessoal fala. Mas, de qualquer forma, era uma empresa aí que no início da pandemia teve que captar dinheiro, demitiu funcionários, captou dívida, né, inclusive. E agora, bem no finalzinho do ano, ele faz o seu IPO. Então, essa janela de oportunidade não fechou ainda. E esses eventos de liquidez, né, esses eventos aí, principalmente de saída de investidores, vai ser uma coisa muito interessante para a gente ver como vai funcionar para os próximos anos. Por quê? Com mais dinheiro, principalmente para empreendedores ali, que são os fundadores dessas empresas, né? Geralmente surge mais dinheiro para estar sendo recolocado em startups. Se surgem novos milionários, né? Novos bilionários por aí, com esses eventos, e esses novos milionários e novos bilionários tendem a reinvestir parte do seu dinheiro, né, em startups, porque é da onde eles já vieram, né, onde eles conhecem, onde eles têm a rede de contatos deles. Então é muito interessante a gente ver como vai continuar a fluir esse capital, né? E é muito legal, né, de ver isso, e principalmente esses V6, né, finalmente tendo esses eventos de liquidez depois de muitos anos investindo nessas empresas. Óbvio que já eram empresas enormes, eles já tinham essas expectativas, mas quando você concretiza isso, né, tem esse evento de liquidez, tem esse IPO, que é aquele momento que você
bate o sininho na Nasdaq, que todo mundo vai comemorar. É um evento que é um dos principais sonhos de uma empresa ali, de uma startup, né, Aleixo? É muito legal a gente ver isso. E a gente tinha até falado em empresas ali sociais, né? Você falou do Zoom, trazendo essa ideia de ganhar valor financeiro, principalmente nessa época de pandemia. O Zoom a gente mudou de percepção sobre a empresa, né? Antes a gente via o Zoom como o quê? Uma empresa ali de videoconferência para você fazer uma call, por exemplo, eu e o Aleixo, agora que estamos gravando o podcast de forma separada, né? Por causa da pandemia, por causa do isolamento social, a gente acaba que usa essas ferramentas até para gravar o podcast. Não é o melhor caso, né? Obviamente era melhor em termos tecnológicos e em termos de um podcast. O ideal é você gravar num estúdio, gravar presencialmente, que melhora um pouco a qualidade. Mas de qualquer forma, a perda é tão pequena que nesse momento vale a pena. Então a gente já usava para isso. Só que agora, quando a gente olha para o Zoom, por exemplo, você vê uma ferramenta social além de tudo, né, Aleixo? Você faz um Zoom com a sua família para revê-los, você faz um Zoom com amigos para conversar com amigos que você não via há muito tempo. Então, esse momento de isolamento social, talvez a gente tenha transformado algumas empresas que tinham escopos menores em empresas que têm escopos muito maiores. E isso o investidor também faz uma aposta, né? E por isso, às vezes, até esse ganho de valuation, esse ganho de valor que a empresa teve, não só por causa do uso que ela teria durante a pandemia, mas também por ter aumentado todo o seu escopo e como as pessoas têm usado a sua tecnologia. E falando em redes sociais, mais um destaque que eu queria trazer, né, foram as redes sociais, né, as principais brigas esse ano que rolaram entre redes sociais e agências reguladoras. Não só redes sociais, mas como empresas de tecnologia em geral, em casos anticoncorrenciais que a gente viu esse ano, né? A gente viu ali o FTC, principalmente, indo atrás de empresas como Amazon, TikTok, a ByteDance, né, que a gente teve o grande caso de venda do TikTok, que era da ByteDance, e rolou todo esse caso dos Estados Unidos querendo bloquear o TikTok nos Estados Unidos, e aí o Trump se metendo com o TikTok, e ele acabando sendo vendido, né, para a Oracle, no caso. Então, foram muitos casos interessantes esse ano surgindo aí, casos aí até de um governo interferindo em empresas privadas como nesse, e também esses casos anticoncorrenciais, não só de empresas de tecnologia, principalmente por causa do uso de dados pessoais, do uso de dados de crianças para usarem anúncios e outros casos, né, de saber como estão sendo usados os dados, mas também em casos anticoncorrenciais, por exemplo, contra a Apple e contra a Google, no caso da Android e da App Store ali, com aquele grande questionamento que existiu sobre as taxas de 30% que as lojas de aplicativos têm. Por quê? Nesse caso, né, a gente viu lá atrás o caso da Microsoft, em que você teve um grande caso concorrencial, principalmente por causa da Netscape, né, que a Microsoft tinha práticas anticoncorrenciais, não deixava softwares que fossem entrar no mercado se não tivessem ali muito alinhados com a Microsoft, e no caso eles quase tiveram a empresa cortada ao meio, né, quebrada ao meio, para diminuir esse poder de monopólio da Microsoft. E nesse ano a gente vê os primeiros questionamentos sobre a capacidade de novos players, a capacidade de startups entrar nos sistemas operacionais de celulares, né, entrar no seu celular, que não sejam pela loja oficial da própria Apple ou da Google, né? Porque você não tem como entrar nesses celulares se você não aceitar os termos que essas empresas falam. E aí você tem um grande problema, né? Porque eles cobram 30% de todos os itens que você tem ali dentro do seu celular. É muito complexo, a gente viu a luta aí da Epic Games, principalmente contra a Microsoft, contra a Google e contra a Apple. A gente viu entrando a Hey, né, .com também entrando nessa briga. Então foram vários novas batalhas que surgiram aí, e são coisas que a gente vai acompanhar para ver como acontece, né? Porque no caso da Microsoft,
eu acredito que são casos muito similares, né, de casos anticoncorrenciais. A Microsoft não deixava você baixar os seus produtos para o seu PC, né? Ali o PC da Microsoft era o grande utilizado, é o grande utilizado no mundo inteiro. E nesse caso os celulares, né, não te deixam entrar se você não baixar pela loja deles específica. Óbvio que o Android existem outras formas, né? Você pode baixar pela internet, mas ficam avisos, ficam falando que seriam softwares ali que não são regulados por eles, que pode ter vírus. Então eles fazem uma dificuldade enorme para você baixar aplicativos para o seu celular de forma que não sejam pelas lojas ou da App Store ou da Google Play. Então vamos ver como é que se vai desenrolar. São casos grandes anticoncorrenciais e muito interessantes para a gente acompanhar nos próximos anos. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar, o Guilherme falou muito bem dessas tendências aí das leis gerais de proteção de dados mundo afora, das tendências de IPOs multibilionários aí, né? 3 dos maiores IPOs de tech nos Estados Unidos foram feitos esse ano. E nos dois sentidos o Brasil não ficou para trás, né, Guilherme? Acho que finalmente aí foi aprovada aí de maneira pragmática a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que passa a vigorar em diferentes momentos aí. E é interessante observar como essa tendência se deu de maneira relativamente rápida, né? Assim, é claro que por razões da nossa democracia e algumas fragilidades, a votação voltou, foi adiada, né? A gente já estava preparado para uma aprovação desse tipo, de modo que a gente já esteja em linha aí com as melhores jurisdições do mundo nesse campo, né, de proteção de dados pessoais, e finalmente o Brasil deu esse passo importante aí, e já olhando aí com vistas à regulação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é extremamente importante para a vigência prática da lei. E sobre o campo dos IPOs, né, acho que a gente não deixou barato, né? Claro que é meio injusto, né? Dado o tamanho das respectivas economias aí de Estados Unidos e Brasil, e principalmente da maturidade aí do mercado financeiro americano, que é muito maior aí em diferentes cifras, mas eu acho cada vez mais que o Brasil não está deixando a dever aí na liquidez dos seus IPOs, né? E não por acaso, muitos dos maiores IPOs feitos no Brasil esse ano foram de empresas aí ou de tecnologia ou de grande base tecnológica, né? Eu lembro aqui do Enjoei, aquele brechó online, a Melius, que foi pioneira aí nesse ramo que está bombando agora, todo mundo tem programa de cashback, né? Eles foram um dos primeiros a fazer essa ponte. O Pets, né, com Z, né, o Pet Shop Online, a Localweb, uma empresa super antiga aqui na parte de infraestrutura de tecnologia, e várias outras, né? Então, muitas das maiores cifras, eu acho que até em função, eu gostaria de enfatizar, né? Acho que não sei se tem a ver com a pandemia, a gente ficou mais online, essa conectividade, essa coisa toda de não poder sair de casa, então, e até a coisa da pandemia, né, da incerteza ligada à economia, à saúde, a gente buscando essas informações, uma tendência que eu acho que veio, obviamente uma tendência que ela acompanha a internet comercial aí há cerca de 20, 25 anos, mundo afora, mas ela se intensificou muito, né, essa digitalização, essa busca por soluções tecnológicas, isso fez com que a gente estivesse mais conectado, né, com o que está rolando lá fora, e eu percebo isso até em termos de tendências econômicas, em termos de tendências de mercado financeiro. Então, do mesmo jeito que os IPOs que mais bombaram lá fora foram IPOs de tecnologia, aqui no Brasil isso não é uma regra, claro, mas a gente viu IPOs de empresas de base tecnológica se tornando cada vez mais fortes, né, e mais relevantes em termos de cifra, em termos de agentes, né, de investidores individuais envolvidos, etc. Guilherme, eu lembro que a gente fez uma brincadeira no sentido que eu vou comentar a seguir na retrospectiva do ano passado, eu queria fazer de novo. Eu vou começar aqui, mas depois eu queria te ouvir se você tem algo em mente sobre tendências ou coisas que não deram muito certo, né? Coisas que prometiam, mas acabaram sendo enterradas aí pelo mercado, né? Eu acho que não poderia escolher outra coisa. Eu lembro quanto a gente falava desse tema, né, no ano passado, e quão pouco a gente falou dele, que é essa mobilidade urbana do last mile, essa coisa dos patinetes elétricos, né?
Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo, nos grandes centros urbanos do Brasil, quiçá do mundo, foi um modelo que não se provou muito, não sei, economicamente sustentável, interessante, etc. Né? Eu sei que durante a febre ali de 2019, que eu via patinete espalhado para tudo que é lado, agora, quando a gente pensa até, eu não sei, né, se em pandemia seria muito higiênico ali usar um patinete público ali, realmente não sei. Mas vendo essa moçada aí de entrega, os deliveries, toda essa coisa, eu me perguntei, né? Será que a pandemia talvez não facilitasse um pouco esse mercado? Eu acho que foi o contrário, né? A gente já entrou em 2020 com esse mercado em crise, acho que a pandemia foi a pá de cal que terminou de enterrar esse mercado, né? Eu não vejo. Outro dia eu vi um patinete em frente a um shopping no bairro de Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, será que esse patinete alguém roubou e tá usando privadamente? Porque até me deu um estalo, assim, né? Eu nunca mais vi patinete elétrico na cidade. Eu sequer sei se tem alguma companhia aqui operando esse tipo de veículo oficialmente, né? Você percebeu isso também, Guilherme? Uma derrocada dos patinetes elétricos? Alguma outra promessa que não vingou? Alguma outra indústria que decaiu muito? Eu acho que a principal, né, indústria que a gente pode falar é realmente essa de last mile, principalmente da mobilidade pessoal, né, last mile, e não da entrega, né, porque eu acho que a gente pode fazer essa diferenciação. Eu acho que os patinetes eles apostavam muito na mobilidade pessoal, era você sair do seu Uber, né, e pegar o patinete para fazer aquela última milha, né, que eles chamam os últimos metros até chegar ao local que você precisa. Realmente teve uma queda enorme, né, nessas empresas de patinetes elétricos. Se não me engano, eu encontro aqui no Rio uma ou duas empresas no máximo ainda fazendo, e geralmente eu nem sei se são patinetes que foram esquecidos aí, que não valeu a pena para a empresa buscá-los, né? Porque não vejo mais ninguém utilizando. Não sei se é uma coisa brasileira, né? Como é que isso está funcionando lá fora. Até no Vale do Silício seria um local legal, porque lá era mais utilizado até esses patinetes. Esses patinetes elétricos eu vi aqui no Rio muito ser utilizado na praia, né? Como uma questão mais do que mobilidade em si, sim lazer. Então já era meio complicado e eu achava que era fadado ao fracasso aqui no Rio, principalmente. Talvez ali na Faria Lima o pessoal utilizasse mais, em São Paulo, mas de qualquer forma foi uma queda enorme, né, dessas empresas. Eu acho que outras que a gente pode trazer aí foi a Quibi, né, aquela empresa que tentou fazer como se fosse uma Netflix de celular, né, que captou bilhões e milhões de dólares e não conseguiu emplacar sua empresa, né? E também quebrou. A gente falou sobre ela um dos episódios aqui, mas realmente eles captaram uma quantidade enorme de dinheiro, fizeram shows super produzidos para celular, mas acabou que as pessoas não quiseram usar. Não sabemos se foi também por conta da pandemia, né, de você não ter o transporte público ali sendo utilizado para as pessoas irem aos seus trabalhos, e aí você tinha acesso ao seu Netflix normal e realmente ficou uma competição muito complexa para a Quibi. Sobre essas derrocadas, né, isso daí eu acho que eu só consigo ver essas duas empresas aí, tipos, né, uma empresa, né, e outro setor, né, que caíram muito. Mas a gente pode começar a pensar quais são as principais questões que vêm surgindo, né? Nessa pandemia, principalmente, eu vi muitos influenciadores lá fora, né, falando sobre cards colecionáveis e esses cards subindo muito de preço. Então a gente viu aí principalmente aquele jogo de Pokémon, cards de Pokémon, sendo vendidos por milhares de dólares, porque vários influenciadores começaram a utilizar, abrir caixas antigas desses jogos e os valores foram lá para o céu. Vai ser interessante te notar como é que isso acontece ano que vem, né? Principalmente com a economia reabrindo, muitos investidores antigos desses cards colecionáveis começando a vender, né, suas cartas antigas, principalmente nesse preço, e como é que vão se manter o preço dessas cartas, né? Porque
é uma coisa que ganhou muita atenção durante essa pandemia e era algo que não era tão mainstream, né, o Aleixo? Não, sem dúvida. E outra coisa, Guilherme, você vai dar risada do que eu vou falar, uma coisa que eu estava pensando, até pesquisei outro dia, foram derrocadas que já vinham de anos e não foram encerradas, como o caso da Teranos, né? Teranos, para quem não lembra, aí aquela fraude multibilionária, né, da Elizabeth Holmes lá, que prometia fazer exames de sangue super rápidos, com uma gota de sangue tirada do dedo, aquela empresa lá de healthcare, né? Imagina se ela tivesse sobrevivido aí, a empresa em si, em plena pandemia, né? Acho que ela teria conseguido talvez crescer, ironicamente, às custas de uma fraude, né? Essa coisa de exames, etc. Mas eu brinco por conta disso, né? A empresa teve suas atividades encerradas no ano de 2018 e a Elizabeth Holmes meio que se safou, né? De passar pelo trial esse ano por conta da pandemia, né? Ficou para o primeiro semestre do ano que vem esse julgamento. Acho que vai ser uma coisa aí, até onde eu consigo antecipar, de proporções hollywoodianas, né? Dado quem já assistiu aí, né? Já leu o livro, já tem documentário que eu vi outro dia super legal no Amazon Prime Video sobre esse caso. Então, muito, muito interessante e emblemático, né? Assim, também botar um ponto final quando algo dá errado por razão de fraude, né? A gente fica meio que torcendo por uma ação regulatória para que faça valer a justiça, né? Num caso como esse, eu lembrei uma derrocada que já se arrasta aí há 3 anos, que ainda não teve um ponto final, né? Do ponto de vista legal, e que deve ficar, pelo que eu li aí as últimas notícias, aí para março, abril do ano que vem. E até nesse sentido, né, tem mais uma empresa que a gente pode ver começo da derrocada, né, que é a Nikola, que a gente citou antes, né, que acabou surgindo vários questionamentos sobre a Nikola, sobre a capacidade dela produzir carros elétricos, sobre a tecnologia que ela tinha ou não tinha, né, e isso surgiu à tona aí, principalmente depois daquele negócio que eles tiveram com a GM, né? Que a GM supostamente ia produzir os carros da Nikola, e depois disso surgiram várias acusações contra o CEO da Nikola, falando que ele mentiu durante o processo ali, que o SPAC, né, o SPAC comprou eles e houve o IPO, as reversas dela, que eles teriam mentido a investidores. Então, todo esse caso da Nikola também vem surgindo aí como possivelmente uma fraude ou uma empresa aí que realizou práticas pouco usuais, né, de marketing nas suas campanhas. Digamos, práticas pouco republicanas, né? Guilherme, a gente está chegando ao fim desse papo aqui, dessa retrospectiva. Queria que você deixasse aí suas considerações finais, suas análises. Eu acho que, sem dúvidas, como eu falei, desculpa o comentário, o desabafo de uma pessoa que passou por parte das dificuldades, como todas as demais aí, todas as demais pessoas, né, desse ano, mas eu acho que tanta coisa de ruim, né, aconteceu esse ano e que os prospectos só podem ser positivos, né, de melhoria para o próximo. E eu percebo muito isso também em termos de mercado, né, assim, as adaptações, o momento foi drástico, né, o processo foi ardoroso, mas eu acho que a gente vai tirar uma série de boas lições, sabe, assim, em termos de empreendedorismo, de mercado de tecnologias digitais, de trabalho remoto, assim, da gente realmente tentar novas formas, né, de trabalhar mais próximo da família, de ter espaços alternativos aí de entretenimento, de consumo, a aceleração econômica trazida pela digitalização de mercado, algumas coisas interessantes, né, que eu acho que num ano tão difícil a gente deve tirar aí como um olhar positivo, né, da realidade. Eu aproveito esse ensejo para agradecer imensamente a audiência de todos vocês ao longo de todo esse ano de 2020. A gente sabe, a bem da verdade, que ironicamente o mercado de podcast ele foi um pouco impactado negativamente pela pandemia, né? Muitas pessoas consomem esse tipo de mídia no trajeto ao trabalho, no ônibus, no metrô, no carro, e a gente fica feliz, né? No ano que foi muito difícil para os podcasts em geral, a gente vir passando por um crescimento significativo da nossa audiência, que nos deixa muito honrados, né? Então, aproveitando para agradecer a cada uma de vocês,
e reiterar o convite para que compartilhem com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, para que a gente siga trazendo pautas cada vez mais interessantes e dedicadas aí com esses recortes temáticos aí que estamos trazendo aí nos últimos meses, super abertos a sugestões de convidados, de temas. Entrem lá na Audience, inclusive, onde a gente continua mantendo o nosso giro semanal para comentar conosco as notícias, colocar um tema sobre o qual você gostaria de saber mais e para deixar aqui sugestões, como eu disse, de temas, de recortes, de convidados, convidadas, para que a gente aborde nos episódios do ano que vem. Ô Aleixo, eu queria trazer só mais um destaque, né, que você falou aí principalmente dessas políticas de work from home, né, dessas políticas de isolamento social, e isso também vai ser algo que vai modificar muito, entre aspas, novo normal, ou as políticas empresariais, principalmente de escolha, se você vai querer ir para o seu escritório ou se vai querer continuar trabalhando de casa, né? Muitas empresas implementando novas políticas, né, em que eles te dão dinheiro para você comprar, por exemplo, cadeiras, ou você pode levar as suas cadeiras do próprio escritório para casa, dando toda essa infra, né, para você conseguir trabalhar de casa, ter mais tempo com a sua família. E também a produtividade parece que se manteve parecida, né, ou até melhor durante esses tempos de trabalhando de casa ou até de algum local que seja mais tranquilo para você, né? Eu acho que no futuro aí, talvez voltando essa gig economy, né, com o WeWorks da vida, óbvio que foi uma empresa que sofreu muito esse ano, mas com esses locais em que você pode alugar cadeiras, né, em escritórios e tudo isso, cada vez vai se tornar uma prática mais normal. Esse ano também foi um ano de muitas modificações pro Bit by Bit, como você trouxe, né, Aleixo? A gente mudou o nosso formato, trouxe esse programa agora para quinzenal, fazendo recortes principalmente de tópicos específicos que a gente conversa durante a semana e continuando na Audience, né, a rede social de áudio, que a gente continua com aquele giro agora diário, né? A gente não traz todo dia, mas praticamente todo dia, quando há uma notícia interessante do mundo de tecnologia, a gente coloca lá na Audience exclusivo para vocês. E o último tópico, o último destaque que eu queria trazer para o programa é o avanço em investimento em biotech, né, o Aleixo? Principalmente por conta da pandemia, se mudou muito como se pensa o investimento em vacinas, com a entrada de muito dinheiro para tentar solucionar esse caso da Covid e principalmente, né, muitos questionamentos na parte regulatória de como se aprova uma vacina. Muita gente pedindo um clamor popular, né, de que sejam mais rápidos esses processos, apesar que muitas vezes você precisa ter a ciência por trás, né, entender os aspectos de uma doença, entender como é que funciona a vacina, se tem efeitos colaterais ou não, mas de qualquer forma, se pensou muito mais esse ano sobre biotecnologia do que talvez tenha sido pensado em muitas décadas que se passaram, né, principalmente no aspecto de como agilizar processos, como em casos de pandemias ou doenças aí que assolam milhões de pessoas, a gente pode ter respostas mais rápidas, utilizando de tecnologia, utilizando, né, desses processos para a gente conseguir, né, evoluir e que a humanidade passe por esses problemas de uma forma mais tranquila. Então é bem interessante a gente ver como nos anos que vão vir, né, esses anos que a gente está chegando o ano novo, chegando esses próximos 2, 3 anos, como é que esses processos de FDA, né, como é que esses processos de aprovações de vacina, como é que o investimento em biotech vai modificar, principalmente por causa desse ano de 2020. Sem dúvidas, né? Uma série de lições, uma série de aprendizados e, como eu digo, né, que a gente consiga passar por esse batismo de fogo que a pandemia trouxe, com alguns aprendizados e com algumas lições, né, positivas para a gente conseguir avançar e prosperar mais, né, a partir do ano de 2021.
A gente aproveita para mandar um grande abraço a todos vocês, desejar ótimas festas aí de maneira responsável em função do que, se Deus quiser, o finalzinho dessa pandemia, em função das vacinas aí que a gente espera que se aproximem de toda a população brasileira e mundial. E a gente só quer deixar esse sentimento positivo, esse sentimento de agradecimento, né? Muita gratidão aí por esse ano de crescente audiência e desejar tudo de melhor a todos vocês. Um grande abraço e até o ano que vem.